E aí, o que mostram os números, hein? Vamos falar de eleições com pesquisa eleitoral, levantamento Datafolha. É o que a gente vai compartilhar aqui. Até vou deixar meu tablet aqui atrás para poder ficar aqui mais livre acompanhando o telão. Bom, intenção de voto para presidente num cenário nacional. Primeiro turno, nós temos aqui Lula, Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado e Romeu Zema. Assim que preencher tela, até melhor, eu adoro apontar aqui para vocês, mas quando preencher tela vai até ficar mais agradável de visualizar. Lula aparece com 40% das intenções de voto, Flávio Bolsonaro, 32% das intenções. Ronaldo Caiado, terceiro colocado, numa distância bastante grande dos dois primeiros colocados, 4%. Romeu Zema, 3%. Na sequência temos, vejam aí quem aparece, Renan Santos, com 3% também. Augusto Cury, 2%. Samara Martins e Cabo Daciolo, 1% cada. Na próxima tela da pesquisa Datafolha, projeção de primeiro turno, Rui Costa Pimenta, 1%. Aí os que responderam, eu vou votar em branco, nulo ou vou votar em ninguém. Ninguém que está aí posto me interessa. 8% responderam isso. E não sabem o que vão fazer, 3%. A gente tem aqui também projeção de segundo turno. Vamos então entender em um eventual segundo turno entre Luiz Inácio e Flávio Bolsonaro. Vejamos aqui quem figura então. Quais são as colocações, né? Quem figura em primeiro e quem figura em segundo. Lula, 48% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro, 43%. É sempre importante lembrar que nós temos a margem de erro, tá? Aqui a gente está falando de 5 pontos de diferença sem considerar a margem de erro. Porém, entretanto, todavia, sempre precisamos lembrar dela. Se a gente, por exemplo, diminuísse 2 pontos de Lula, iria para 46. E subisse 2 pontos de Flávio, iria para 45. Portanto, considerando a margem de erro, a diferença entre eles pode ser de 1 ponto apenas, tá bom? Brancos e nulos, 9%. Você vê que branco e nulo é maior nesse segundo turno do que no primeiro, né? No primeiro turno, se eu não me engano, eram 8%. E agora no segundo, 9%, ou seja, aumentou 1 ponto de quem pensa, entre esses dois, vou branco, nulo, porque não escolheria nenhum dos dois. E não sabe, aí diminui o número de indecisos. Você tem gente com mais opinião formada para esse segundo turno. 1% das intenções de voto. Próxima tela que a gente traz para vocês, pesquisa Datafolha. Estamos ao vivo, hein, gente? 9h41, virando 9h42. Nós temos aqui agora uma projeção entre Lula e o candidato Ronaldo Caiado. Lula em vantagem, 47% das intenções de voto. Ronaldo Caiado aparece com 40%. Poderia ser 42% ou 38%, considerando a margem de erro. E Lula poderia ser 49% ou 45%, considerando a margem de erro. Aumentou, hein, a parcela de quem vota branco, nulo ou em nenhum dos candidatos, 11%. Não sabem, 2%. Também aumentou. Essas nuances, né, essas porcentagens, isso é sempre muito interessante da gente se apegar. Porque aumentou nulo e branco quando tira Flávio Bolsonaro e coloca Ronaldo Caiado. Agora colocando aqui Lula e Romeu Zema, nós temos Lula com 48% das intenções de voto, Romeu Zema com 40% e o branco e nulo aumentou. Já tinha aumentado com Caiado, aumentou agora com Romeu Zema, 10%. Porque aí subentende-se, né, que a pessoa que, como Lula é o mesmo personagem em todos os cenários, subentende-se que não muda a condição de brancos e nulos, né? O que já está posto para Lula. Mas quando você muda o segundo candidato, aumenta, né? Então tem ali, algumas pessoas podem interpretar como alguma rejeição a Romeu Zema das pessoas, de não quererem votar nele e preferirem Flávio, por exemplo. Bom, não sabem o que fazer da vida, 2%. E temos mais telas, hein? A pesquisa ainda analisou a rejeição de voto de cada pré-candidato. Vamos aqui no nosso ranking, vamos ver quem é que aparece como a maior rejeição. Candidato, pré-candidato ainda, né? Porque a gente tem as convenções que se aproximam, aí a gente pode oficialmente dizer os candidatos. Por enquanto, a regrinha me pede que eu chame de pré-candidato. Bom, Flávio Bolsonaro,
Nesta pesquisa, Datafolha é o candidato mais rejeitado. Vejam aí, Flávio Bolsonaro 48%, Lula aparece com 46%.